Ó minha alma, por que se afliges? Por que o desespero tomou conta do meu coração, a ponto de eu me sentir em uma queda livre sem fim, sem ver o chão? Há muito tempo grito e peço socorro, mas parece que a minha voz apenas ecoa de volta. Será que alguém me ouve? Há tanto tempo em queda, já não vejo mais meu ponto de partida, e a esperança de alcançar o ponto de chegada se esvai a cada segundo, como grãos de areia que deslizam entre os dedos da minha mão. Será que alguém ainda me vê? Será que alguém consegue me enxergar por trás de todo o desespero que me cerca? Depois de tanto gritar, por um tempo o cansaço vem. Então, em silêncio, continuo caindo. Não sinto a dor física da queda, mas continuo caindo. E a dor do desespero continua me sufocando. Não vejo meios fáceis de escapar, nem cordas para me segurar, nem paraquedas para abrir. Então, após os gemidos inexprimíveis, em meio a todo esse desespero, escuto uma voz. Ela não é estranha, mas ao mesmo tempo parecia tão distante antes. Será que já estava lá? Pois a cada segundo que passo, agora tentando discernir essa voz, ela fica mais audível, limpa os meus ouvidos. Nesse momento, percebo que a voz me trouxe paz. Pois enquanto refletia sobre isso, já não pensava apenas em desespero. Antes era apenas silêncio e tormento. Mas será que na tentativa de enxergar o invisível e escutar o inaudível, consegui me desfazer de todas as distrações que não poderiam me salvar? Sem mais ficar presa ao pensamento do ponto de partida ou do ponto de chegada, a voz que me trouxe paz, afastando os pensamentos ruins, tomou rapidamente o espaço necessário para ser bem recebida em meu coração. As palavras que ecoaram em meu coração poderiam não fazer sentido para qualquer outra pessoa que as ouvisse, mas para mim, essas palavras foram alívio e refrigério. A voz naquele momento parecia particular, parecia ser destinada a mim naquele exato instante. A voz me encontrou não como mais uma vítima em queda livre, mas me encontrou por nome e sobrenome. A voz me fez recordar que sou um ser de identidade e essência, porque só quem me conhece de verdade poderia me chamar daquela maneira, como a voz do pastor que tenta encontrar a ovelha perdida, não como ovelha qualquer, mas chamando-a pelo nome. Eu fui encontrada naquele momento, não como qualquer alma em sofrimento, mas pelo meu próprio nome. Uma voz que me arrebatou, ou seja, me tirou do estado paralisante do desespero e me tornou sensível para escutar novamente. Desacelerou meus pensamentos e tornou todo o fardo leve, quando parecia que ninguém mais conseguia me ver, nem me ouvir, porque eu parecia estar longe demais do meu ponto de partida e ao mesmo tempo tão distante da chegada. Percebi pela voz familiar que escutava que alguém me enxergava, alguém me escutava, alguém que me conhecia tão bem. Quando parecia que eu mesma já não me conhecia, quando tudo o que eu sabia sobre mim havia sido colocado à prova, quando não conseguia mais me enxergar nem me escutar, mas só conseguia ver e ouvir o meu desespero, quando o problema parecia ter se tornado meu nome, quando havia se passado tanto tempo sem que ninguém me chamasse pelo nome, quando parecia que eu estava caindo junto com todos os pesos da minha vida e a velocidade da queda só aumentava, quando parecia ser impossível ser encontrada, porque eu já havia me perdido de mim mesma. Alguém me conhecia tão bem, esse alguém que me conhecia tão bem, por meio daquela voz familiar me encontrou. Alguém me encontrou
Alguém que não apenas achou um corpo em queda, mas que encontrou alguém em mim que já não se achava. Alguém que ao me chamar pelo nome, me trouxe uma paz que não consigo explicar com palavras. Alguém que quando me chamou, fez-me sentir que finalmente estava saindo para fora. Saindo, como Lázaro saiu do sepulcro ao ser chamado. O que havia morrido em mim, tomava forma de vida novamente, depois de tanto tempo. Antes, até mesmo as lembranças daquela pessoa que eu costumava ser e que estava perdida me atormentavam, pois pareciam evocar um passado que jamais seria superado por momentos melhores. Quando a cor das memórias escuras parecia ter tirado a vivacidade de todas as memórias boas que estavam gravadas em mim, o passado ficava sem cor e sombrio demais. Quando parecia que tudo de bom já vivido não era mais fonte de energia e reabastecimento, aquela voz, a voz que me encontrou, me alimentou, trouxe energia e me chamou para fora do sepulcro. E a voz parecia proclamar vida, vida, vida sobre tudo que não tinha mais forma em mim, tudo que já havia se deteriorado tanto com as intempéries da existência que nem mais eu mesma reconhecia. Aquela voz ultrapassou a barreira física e, como ondas ultrassônicas, começou a lapidar e trazer contorno e profundidade ao que havia ficado sem forma em mim. Trouxe semelhança aos meus olhos do que havia se tornado irreconhecível para mim mesma. Trouxe forma, mas também trouxe cor, pois aquela voz familiar me trouxe lembranças com cores intensas e vibrantes das memórias que eu guardava. Trouxe a lembrança do cheiro de vida que o cheiro da morte já havia extraído. Lágrimas caem do meu rosto e não são mais de dor nem de tristeza. Elas regam a minha face porque, muito emocionada, vejo formas novamente, enxergo cores e sinto o perfume da vida. A voz me chamou para fora do sepulcro e disse que ainda não era o meu fim. Chamou-me para uma luz que iluminou toda a escuridão que me cercava. Eu ainda estava enrolada nas faixas da morte, mas a voz de vida já me chamava para fora. A voz de vida já me conduzia em direção à luz. Estava envolvida nas faixas da morte, então precisava ainda me libertar do que me prendia, mas cada vez mais eu conseguia discernir a voz e seguir o seu direcionamento para fora, cada vez mais, e me aproximava da voz em busca de escutá-la e conhecê-la mais e mais. As faixas da morte estavam sendo desfeitas e a cada momento eu conseguia me mover mais. Continuei ouvindo o som da voz e, conseguindo agora ser instruída para escutar o seu sentido, finalmente consegui respirar profundamente. Agora nem mesmo o ar que antes me sufocava traz desespero. Ah, como é bom respirar! Agora até o ar parece mais doce aos meus pulmões. O alívio e o refrigério permanecem. Todos os meus sentidos pareciam estar confusos. Minha visão estava turva. Minha audição estava abafada. Meu paladar só reconhecia o amargo. Meu olfato só sentia o cheiro da morte. E o meu tato não parecia fazer mais sentido. Mas agora não me sentia mais paralisada ao dar mais atenção à voz e, com minha visão restaurada, conseguia entender as instruções. O que eu não conseguia ver, mesmo estando tão perto, agora enxergo. Sinto agora que não estava caindo apenas com pesos, mas também com paraquedas amarrado em mim. Por que eu não conseguia enxergar isso antes? Mas agora posso ver com clareza. Ainda há tempo de seguir as instruções e acionar o paraquedas. Minhas mãos estão livres, mas não só livres, sinto um toque suave sobre elas que as abraça e faz com que eu tenha mais força ainda para puxar a corda.
Só agora entendi que nem todo silêncio traz paz, mas que a voz de Deus, em meio a qualquer silêncio apavorador ou a todo barulho desnorteante, traz calmaria, uma paz que excede todo entendimento. Só a voz de Deus consegue atravessar toda a barreira do desespero e alcançar uma alma perdida dentro de si mesma. Você está sensível a essa voz? Ainda há tempo de sair do sepulcro, ainda há tempo de sair, ainda há uma saída, ainda há solução, ainda não é o seu fim. Mesmo que pareça sufocante, turvo, abafado, amargo e sem sentido, ainda que você não consiga enxergar agora, ainda há uma saída, ainda há tempo. Ainda há esperança, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando você já está envolto pelas faixas da morte, mesmo quando tudo que você sente agora é o cheiro da morte, ainda há esperança, ainda há tempo. Alguém te vê e te enxerga, alguém te ouve e te escuta, alguém que te conhece tão bem, alguém que te encontra mesmo quando ninguém mais te encontra, e até mesmo quando você não consegue se encontrar, ainda há esperança.